Bem-vindos ao canal Candles Simplificados. Nem todo movimento de queda termina de forma abrupta. Em muitos casos, o próprio comportamento do preço começa a revelar sinais de que a pressão vendedora está perdendo força antes mesmo de uma possível mudança mais clara. Neste vídeo, você vai entender com mais profundidade o martelo, um dos padrões mais relevantes dentro da análise técnica e do price action. O martelo é um candle que apresenta um corpo pequeno localizado na parte superior da sua estrutura, acompanhado por uma sombra inferior longa e, geralmente, pouca ou nenhuma sombra superior. Essa formação não é apenas um desenho no gráfico. Ela representa o comportamento do mercado durante aquele período. Na prática, o que acontece é que o preço abre, sofre pressão vendedora e se movimenta para baixo, muitas vezes de forma significativa. No entanto, ao longo do mesmo período, surge uma reação compradora que consegue absorver essa pressão e levar o preço de volta para próximo da abertura, ou até mesmo próximo da máxima. Esse movimento revela um ponto essencial. Mesmo com a tentativa de continuidade da queda, houve uma entrada relevante de compradores que impediu o preço de permanecer nos níveis mais baixos. Por isso, o martelo é frequentemente interpretado como um sinal de possível perda de força do movimento de queda. Um aspecto importante na análise desse padrão é o tamanho da sombra inferior. Quanto maior essa sombra em relação ao corpo do candle, maior foi a rejeição aos níveis mais baixos, o que reforça a leitura de absorção da pressão vendedora. Outro ponto relevante é o fechamento do candle. Quando o fechamento ocorre próximo da máxima, isso indica que os compradores conseguiram manter o controle até o final do período, o que fortalece ainda mais o padrão. No entanto, o fator mais importante não é apenas o formato do candle, mas o contexto em que ele aparece. O martelo ganha muito mais significado quando surge após um movimento de queda bem definido, especialmente em regiões onde o preço já apresentou reações anteriormente, como possíveis zonas de suporte. Nesses pontos, o padrão deixa de ser apenas um candle isolado e passa a representar uma mudança potencial na dinâmica entre oferta e demanda. Além disso, é fundamental observar o comportamento dos candles seguintes. O martelo, por si só, não confirma uma reversão. Ele indica uma possível mudança, mas a continuidade do movimento precisa ser acompanhada. Um erro bastante comum é interpretar o martelo como um sinal definitivo de entrada, sem considerar o restante do contexto ou sem aguardar qualquer tipo de confirmação. Uma leitura mais consistente é utilizar o martelo como um alerta de que o mercado pode estar entrando em uma fase de transição e então observar se há continuidade do movimento comprador nos períodos seguintes. Outro ponto importante é entender que esse padrão pode ter interpretações diferentes dependendo da estrutura do mercado. Em tendências fortes, ele pode indicar apenas uma pausa. Já em regiões mais sensíveis, pode ter um peso maior na leitura. Com o tempo e prática, a identificação desse tipo de comportamento se torna mais natural, permitindo uma leitura mais clara, objetiva e alinhada com o que o mercado realmente está mostrando. Se você quer evoluir na leitura de gráficos de forma mais profissional e desenvolver uma análise mais consistente, acompanhe os próximos conteúdos do canal.